Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Hoje eu venho compartilhar uma palavra que está em Romanos, capítulo 8, do versículo 1 ao 6, que diz: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E, com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que nos não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Até aqui, uma palavra que está em Romanos, né? Romanos é rico em nos lembrar em palavras que muitas pessoas nos condenam, venha se cumprir em nossas vidas se nós olharmos para o Senhor. Né? E essa palavra aqui diz, né, no primeiro versículo diz: agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu creio que, ainda que nós podemos não estar congregando ali ou aqui, mas se nós estivermos ligados em Cristo, nenhuma condenação há para nossas vidas. Aqui diz que tudo que nós ligarmos em questão da carne, tudo é pecado. Mas Jesus aqui se fez pecador. Aqui a palavra diz que Deus enviou o Filho, né, em forma de pecado para nos libertar, né? No versículo acima aqui, diz assim: no que estava enfermo pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Jesus veio como homem, para que nós pudéssemos entender. E Deus, o pecado na carne, você que está afastado, está desanimado, você que está decepcionado com certas coisas de comunhão, de igreja, nenhuma condenação há para aqueles que há em Cristo Jesus. Eu quero te dizer que Deus, ele na carne, Deus condena o pecado. Deus condenou o pecado na carne de Cristo. E nós precisamos entender que nós somos pecadores. A própria palavra diz que aquele que diz que não tem pecado, mentiroso faz. Mas em Cristo em nós é a esperança da glória. E eu quero te dizer nessa noite, busque o Senhor enquanto se pode. Comece a ler, comece a buscar, leia Romanos, que você vai ver o quanto que Deus já te libertou, o quanto quando você buscar Ele. Amém? Graça te damos, Senhor, te glorificamos, agradecemos que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Ti, Senhor. Quero te agradecer pela essa noite, pelas essas vidas que estão ouvindo, em nome de Jesus, eu te agradeço, amém.